Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, o podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui novamente eu, Celso Adami, Celso Adami das redes e meu parceiro Maurício André Bizzi. Seja muito bem-vindo. @malbizzi nas redes sociais. Né? Nos sigam, por favor. Compartilhem, notifiquem. Isso. Estejam com a gente, por favor. Exatamente. Lá, todo mundo que tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. É bem importante para a gente poder interagir com todos os nossos parceiros. Além disso, não podemos esquecer dos nossos parceiros digitais, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digitais, né? Isso, tudo digital, né? Tudo digital. Às vezes as pessoas perguntam do nome digital, era porque é tudo digital, né? Odontologia com previsibilidade, tecnologia e recursos, né? Isso que importa para a gente hoje. Agilidade para poder entregar melhor. No Brasil e fora do Brasil. Com certeza. É isso. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia, professores de renome nacional e internacional. Esse ano temos uma grade grande de professores também que vão vir para a escola. Né? Por favor, vejam a grade, né, lá no Instagram da escola, na SCAL Experience, ou mesmo no site, ou mesmo entre em contato com a gente, que a gente prontamente passa a agenda do ano, né, as vagas. Então, enfim, as disponibilidades aí para pessoal da área da odontologia, alunos... E técnicos em prótese odontológica, alunos da graduação, alunos de pós-graduação. São todos profissionais da área da odonto, né? Isso. E as empresas também que quiserem fazer alguma parceria. É bem interessante, porque lá na escola temos várias empresas que são sempre bem-vindas para realizar parcerias, tanto de cursos quanto de alguns treinamentos. Então, são todos bem-vindos, né, Márcio? Convidados a estar lá com a gente. É isso aí. Mas vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É com grande prazer que trouxemos aqui um amigo, um parceiro, um grande professor, um grande profissional. Né? É mais confortável eu e o Maurício falar com dentistas, colegas, pela proximidade da nossa área, né? Que a gente faz todo dia. E ainda mais com amigos, né? De longa data, né? É isso aí. Seja bem-vindo, doutor Giliano Versaletti. É muito importante e legal tu estar aqui. A gente conversou algumas vezes para tu vires, para conversar conosco sobre a tua especialidade, que é a periodontia. Vamos explicar um pouquinho depois sobre isso. Mas antes eu queria perguntar... antes de nós falar um pouquinho de odontologia, a gente sabe que a tua família é uma família que trabalha com uma especialidade que todos nós gostamos, que é espumantes, vinhos. Conta só um pouquinho disso antes de nós entrar na parte odontológica. Quem cuida lá, vocês têm uma vinícola. Conta um pouquinho para a gente. E seja bem-vindo novamente. Muito bem, muito obrigado. Prazer estar aqui, né, conversar com os colegas, amigos de longos anos aí, né, que tem toda a nossa admiração aí na nossa profissão, na odontologia, e que também estão, né, galgando esses passos aqui no mundo digital, que a gente tem acompanhado, né, muito, muito bom mesmo. E, de fato, sim, temos lá, né, eu além de cirurgião dentista, periodontista, tenho sim um vínculo com a questão vitivinícola, né, isso é uma questão de família, de algumas gerações, inclusive, a gente tem algum envolvimento com isso e, né, de uma maneira ou outra, eu tenho me envolvido ao longo dos anos também com isso, né? É um ramo, assim como o nosso aqui da odontologia, é um ramo muito apaixonante, né? E tenho minha família muito envolvida nisso, na produção de uvas, né, vinhos e especialmente espumantes, né, na cidade de Garibaldi, né, a terra do espumante. E de alguma maneira, né, eu tento participar lá de algumas ações relacionadas à vinícola também, né, embora o meu dia a dia esteja muito mais vinculado aqui à atividade clínica de odontologia, em especial a periodontia, e também, né, a nossa atividade acadêmica aqui na universidade. Né? Legal. E, Giliano, comenta um pouco também a tua história dentro da periodontia, onde é que tu se formaste um pouquinho, fala um pouquinho de ti, a tua formação, como é que tudo isso aconteceu aí. Certo. A periodontia, a minha relação com a periodontia vem realmente desde do meu período de graduação, né? Eu fiz faculdade na Universidade Luterana do Brasil, me formei no ano de 2003, né?
E desde do primeiro contato com a disciplina, tive realmente uma relação muito próxima de envolvimento com tudo relacionado à periodontia, porque é uma disciplina que envolve muito de ciências básicas, muito de conhecimento anatômico, muito de interação, né, com a saúde sistêmica, né, dos nossos pacientes. Isso sempre foi um tópico que gerou muita curiosidade, né? E desde então eu praticamente já tinha decidido, antes de sair da faculdade, que eu faria periodontia. E assim foi, me formei e logo, né, me formei em agosto, e em agosto do mesmo ano já estava lá em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, na USP, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, fazendo então a especialização de periodontia, né? A partir daí fui caminhando os passos ali, né, também dentro da área, né, dentro da minha formação como especialista. Acabei voltando para o Rio Grande do Sul para fazer o mestrado, então, com o pessoal daqui, né, que também haviam sido meus professores aqui no período de graduação. E assim que eu terminei minha formação na área de periodontia, né, embora depois complementei, né, em nível de doutorado, também com outros tópicos que eu né, tenho, como eu disse, especial interesse, ainda correlacionando com a periodontia, né? Então, basicamente, minha trajetória é essa. Acabei vindo aqui para Caxias do Sul, onde concluí meu doutorado também na área de biotecnologia, né, que também é uma área que a gente vê hoje as perspectivas que temos, tanto em termos de diagnóstico, de tratamento das doenças periodontais, elas envolvem realmente muitas ferramentas de biotecnologia. Então, foi um dos motivos também de eu procurar, né, também me aprofundar no conhecimento desta área, né? É interessante que tu falaste que tu se formou aqui e tu tem contemporâneo dos nossos estudos, eu, Maurício, mais ou menos, eu acho que a gente teve uma formação muito próxima na questão da odontologia. E na nossa época, hoje as coisas evoluíram muito, né? A periodontia ela mudou de 20 anos da época que nós estudamos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós tínhamos uma formação da tua área da periodontia, uma formação muito mais clínica, menos cirúrgica, vamos falar assim. Como que... E depois, na tua primeira formação, que foi a especialidade lá em São Paulo, a gente sabe que naquela época se iniciou bastante essa parte cirúrgica da periodontia, e que era diferente daquilo que tu aprendeu na graduação e que depois tu voltou para cá de uma outra forma. Então, pensando essas diferenças de tratamento que se fazia aqui e lá. Como que tu vê essa evolução da época que a gente começou a estudar a periodontia, daquela etiopatogenia da doença periodontal, das raspagens, para aquela visão que tu teve diferente lá em São Paulo? Provavelmente foi assim, eu imagino né? Pela localização geográfica, a gente já imagina os pensamentos diferentes que tem de uma região e outra. Isso tudo é herança, né, das diferentes escolas de periodontia que existiam em nível mundial. Aqui no Rio Grande do Sul, realmente existia um vínculo, e existe até hoje, obviamente, né, um vínculo muito grande com a periodontia da Escandinávia, né, que tinha realmente uma abordagem predominantemente mais não cirúrgica, né, a escola, né, a característica principal daquela escola, e contrastava com aquilo que existia realmente em outros centros aqui no país, em especial em São Paulo. Tínhamos realmente uma abordagem mais da periodontia cirúrgica, mais americana, né? Isso, ao longo das décadas, né, o que eu posso dizer é que isso realmente foi uma evolução, né? Porque a gente percebe que ambas as escolas, né, elas caminharam no sentido de se aproximarem, né? Hoje, praticamente não existe mais essa discussão, né? Lembro ainda na graduação de participar de congressos de periodontia e grandes discussões, né, com torcidas quase, né? A periodontia cirúrgica, periodontia não cirúrgica. Isso hoje praticamente não se vê mais, é uma discussão superada, né? E vejo que ambas as escolas evoluíram em seus conceitos, né? E me sinto muito privilegiado por ter, né, bebido nas duas fontes, né? Porque a gente viveu realmente um momento no final da década de 90, início dos anos 2000, e que a coisa começou a acontecer e evoluir nesse sentido, né? E pude fazer minha graduação aqui no Rio Grande do Sul, né? Parte da pós-graduação lá em São Paulo, em outra escola, depois retornei aqui, né? Tenho uma total admiração pelas duas escolas, né? Eu tentei
buscar o melhor de cada uma delas, né? E tenho aplicado isso até hoje na minha prática clínica e também, né, a gente tenta levar isso para a nossa atividade docente, né? E não é nem da gente falar mal ou bem de uma escola ou outra. Na verdade, é isso, né? A pergunta é o quanto cada uma delas somou no teu aprendizado e no teu tratamento clínico hoje, né? A gente teve aquela formação menos cirúrgica, mas não quer dizer... Eu virei cirurgião bucofacial, então daqui a pouco a cirurgia era uma coisa interessante. E hoje, como tu falou, eu achei bem interessante esse teu contexto de colocar, de que hoje as duas convergiram, né? Eu acho que as escolas convergiram para um senso comum. E essa briga que existia naquela época, talvez não existe mais mesmo. O que eu, na verdade, queria puxar um pouquinho antes, que o Celso não me deixa falar aqui, então, na verdade, para as pessoas leigas, né, que estão aqui nos escutando, porque a gente fala muito de doença periodontal, né? Eu queria que tu explicasse o que é uma doença periodontal, quais que são as características, as diferenças, ou as principais doenças periodontais que tu trata no teu consultório, ou mesmo que tu ministra aula. Isso. As doenças periodontais, na verdade, elas realmente são grupos de doenças, né? A gente tem uma classificação bastante ampla, né? A mais recente, a classificação das doenças periodontais e periimplantares, ela foi, né, reorganizada agora no ano de 2017, né? Num consenso da Academia Americana de Periodontologia, da Federação Europeia de Periodontia, e que separa, né, e classifica essas doenças de acordo com as suas características, mas, explicando aqui para um público mais leigo, a gente tem dois grandes grupos de doenças, né, as gengivites, né, que possivelmente todo mundo já ouviu falar sobre isso. As gengivites são inflamações que envolvem os tecidos que protegem o dente, a gengiva, basicamente, né? Que é uma condição, em geral, reversível, ela não causa danos permanentes, né, no periodonto, nos tecidos gengivais do paciente. A gente trata e o paciente tem uma reversão do quadro, uma cura, uma resolução do seu problema. E temos o outro grande grupo de doenças, né, que são as periodontites. Essa, sim, é uma condição muito mais complexa, né? Ela envolve a destruição das estruturas que sustentam os dentes na boca, né? O ligamento periodontal, o osso, né? que é o que garante a inserção do dente e toda a sua função na cavidade bucal, né? E essa é uma doença que ela tem chamado a atenção, que é o foco maior da nossa atividade, né? Porque ela tem uma série de implicações, não só, né, dentro do contexto de saúde bucal, mas também, né, hoje, modernamente, a gente conhece todo o impacto que essa doença pode ter também na saúde geral do paciente, né? E quais são as causas que fazem com que a gente tenha tanto a gengivite quanto a periodontite? E há pessoas que têm mais suscetibilidade ou que vão ter a doença mais do que outros? Então, como que a gente explica isso para as pessoas? Isso. A gente falou há pouco antes das diferenças das escolas, né, e como o conhecimento foi convergindo no mesmo sentido. Tudo isso em razão dos avanços científicos, né? A gente não tem como fugir hoje de uma prática clínica e de uma prática docente baseada naquilo que a gente chama, né, das melhores evidências científicas, né? E isso, ao longo dos anos, se a gente fizer um resgate histórico, né, voltar lá na década de 40, 50... né, não se conhecia o que causava a doença periodontal, né? Se atribuía, por exemplo, a questões de oclusão, de como que os dentes se relacionavam, como o paciente, né, mastigava, algumas questões anatômicas eram apontadas. Já na década de 50, 60, com os estudos epidemiológicos, começou a apontar algumas hipóteses do que poderiam causar a doença. E foi no ano de 1965, né, um experimento muito clássico, que é citado até hoje, o estudo mais citado na odontologia até hoje, né, que é a gengivite experimental em humanos, né, em que ele comprovou que os indivíduos que paravam de escovar os seus dentes, todos invariavelmente desenvolviam inflamação gengival, né? Então, isso comprovou que existe um papel da placa bacteriana. Então, aquela placa que se forma sobre os dentes é o papel, é o mecanismo iniciador, né, de todas essas doenças que estamos falando, né? Claro que, ao longo dos anos, daí tivemos um avanço em termos de conhecimento em nível molecular, nível celular. E hoje se entende que as bactérias têm um papel importante, né, na iniciação da doença, mas o que faz a grande diferença, né, no padrão de doença que se estabelece em diferentes indivíduos está mais na forma como esse indivíduo responde
a presença dessa placa, tá? Então, o perfil imunoinflamatório desse indivíduo é que determina se ele vai ter só uma gengivite ou se ele vai progredir para uma periodontite num nível moderado ou, né, aqueles grupos mais específicos, que são uma minoria que tem, né, um padrão de progressão mais rápido e mais destrutivo, né, da periodontite. Né? E essas bactérias, elas estão na boca? Elas se proliferam só por não escovar os dentes? Ou elas se proliferam por outros fatores? Tem algum fator de risco que desenvolve mais esse tipo de alteração, esse tipo de doença periodontal? A gente tem, naturalmente, na cavidade bucal, né, um ambiente, podemos chamar, contaminado, entre aspas, né, habitado por inúmeras espécies bacterianas. Tá? Claro que com a formação, a organização dessas bactérias na forma de biofilme, como chamamos, né, o conceito moderno da placa bacteriana, quando ela começa a se acumular sobre os dentes, isso vai aumentando em complexidade, né, a gente vai tendo uma agregação de bactérias com mais patogenicidade. Elas têm uma característica e propriedade de agredir, né, a gengiva, e isso começa a determinar aquela resposta de defesa, né, do organismo. Né? Dependendo desse padrão de resposta, tá? Ela pode ser uma resposta resolutiva, e esse paciente só fazer essa gengivite, né? E se é um paciente que tem uma exposição a fatores de risco para doença periodontal ou para periodontite, né? Ou alguma questão né, de genética, também, que é uma questão importante que deve ser colocada, ele pode acabar desenvolvendo, então, esses quadros de periodontite. Né? E, com isso, com o avanço da periodontite, vai aumentando também a complexidade das bactérias que habitam, né? Porque vai se criando um ambiente propício para a colonização dessas bactérias, e é um processo que vai se retroalimentando, né? E o organismo, tentando se proteger da invasão dessas bactérias, acaba, né, gerando uma resposta que muitas vezes é destrutiva, né? E isso que caracteriza, então, a periodontite. Né? Então, na tentativa de se proteger, né, as bactérias têm esse papel iniciador, mas no fim, né, das contas, o que determina a doença é a própria resposta, né, do paciente, do hospedeiro, como chamamos, né, do indivíduo, à presença dessas bactérias. Né? E quais os hábitos que o paciente tem mais comuns que fazem a gente ter um desenvolvimento da doença periodontal, da gengivite? Enfim, desde não escovar os dentes, a gente imagina que isso, escovar os dentes é uma coisa importante. Todo mundo fala, olha, escova seus dentes 3 vezes por dia. Né? Não sei pelo menos, se é 3 né? vezes por dia, assim, se é o certo. Mas, além de escovar os dentes, existem hábitos que o paciente tenha e que possa ter mais facilmente desenvolver uma doença periodontal, uma doença gengival, uma gengivite? Sim, temos os fatores de risco para a periodontite muito estudados. Né? A periodontia tem uma tradição de estudar muito em abordagens populacionais, em estudos de intervenção, aqueles fatores que podem, de alguma maneira, impactar, né, no estabelecimento e na progressão da periodontite. Os fatores de risco mais conhecidos e que têm um impacto muito grande na questão do estabelecimento da doença, né, o primeiro deles, o tabagismo, né, um fumante, por exemplo, com um fumante de 10 cigarros por dia, né, uma meia carteira de cigarro, ele já aumenta até 4 vezes o risco de desenvolver periodontite. Isso existe uma relação de dose e resposta. Quanto mais ele fuma, mais cigarro, né, pior é a sua doença, tá? Isso é muito bem demonstrado. Temos questões relacionadas a diabetes, né? O pobre controle da glicemia também é um fator de risco bem importante para a periodontite. Né? E tem outros que têm sido estudados, o estresse parece ter um papel importante nisso. Né? Obviamente, a má higiene bucal, né, tem um impacto. E existem outros que têm sido estudados ainda com menor evidência. Né? A obesidade, uma coisa que modernamente também tem um impacto, né, na sociedade, e também tem essa conexão com a saúde periodontal. Né? E certamente existem outros que a ciência ainda vai demonstrar, né, que podem ter um impacto, né, na determinação, né, da saúde e da doença. Né? E quais que são, assim, os métodos que vocês fazem o diagnóstico, que vocês avaliam? Ou como que uma pessoa precisa, o que ela deve observar que está acontecendo para buscar ajuda num dentista que ela está com esse tipo de doença?
Sempre um sinal de alerta para a doença gengival, doença periodontal, é sangramento gengival. Tá? Qualquer sangramento gengival, ele foge da normalidade. Né? Então, o paciente está escovando os dentes, tá? Né? Cuspiu aí na pia, visualizou que tem um sangramento, isso já é um sinal de alerta né? Chama atenção. Né? Pode ser somente uma gengivite, uma inflamação mais externa, mas também, né, existe associação com essas doenças mais complexas. Né? A questão que pode e é usada em termos de diagnóstico, certamente o padrão ouro é o exame clínico periodontal. Então, o cirurgião dentista, em especial o periodontista, ele tem formas de mensurar e avaliar os parâmetros relacionados à saúde e à doença da gengiva. Tá? A gente chama isso de exame periodontal, feito através da sondagem periodontal, é um instrumento feito em consultório. Esse é o principal exame, a melhor ferramenta que a gente tem hoje para diagnóstico periodontal. Né? É muito acessível, né? E é uma sonda periodontal. Ela está presente, né, nos consultórios odontológicos, ou deveria estar sempre, né? E aí depois temos vários avanços, né? A gente tem exames radiográficos, exames de imagem que podem ser úteis também para a determinação de algumas situações, e temos avanços muito importantes atualmente na identificação de biomarcadores, tanto na saliva quanto no fluido crevicular, né? O fluido que está presente ali na gengiva, em que a gente consegue determinar muitas vezes, se aquela área ela está com alguma inflamação se estabelecendo, alguma inflamação subclínica, e se ali é uma área que pode estar desenvolvendo alguma doença, né, em especial a periodontite, que gera uma preocupação maior. Né? Existem também hoje mecanismos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos para determinar predizer, né, algumas condições futuras em relação à progressão da doença. Então, também é uma área que, em termos de pesquisa e de desenvolvimento, eu tenho certeza que vai evoluir muito aí, né, nos próximos anos. Mas, hoje, né, para o leigo que está ouvindo, né, a gengiva sangrou, é indispensável que faça uma avaliação com o cirurgião dentista, né, e tente identificar a presença dessas condições que podem ser realmente, né, indicativos muitas vezes dessas situações que exigem um cuidado um pouquinho maior. E o fato de não escovar os dentes potencializa isso, mas também é possível assim a gente dar uma intensificada na escovação e isso reverter sem a necessidade de buscar ajuda? Ou é algo que necessariamente precisa ter essa avaliação clínica especializada? Isso a gente volta um pouco ao que a gente discutiu ali no início em relação à causa da doença. O conceito moderno de entendimento da patogenia das doenças é que a gente sempre tem aquilo que chamamos, né, da alteração do biofilme que acumula, da placa bacteriana que acumula sobre os dentes. A gente chama ali de disbiose microbiana, isso incita essa resposta inflamatória. Tá? E se o paciente voltar a remover essa placa através de uma boa escovação e estiver num estágio de gengivite, isso é totalmente reversível. Tá? Muitas vezes ele não consegue fazer isso porque essa placa já está muito organizada, muitas vezes mineraliza, forma o cálculo dental, né, o tártaro, como é popularmente conhecido. Isso, às vezes, requer, então, uma intervenção profissional para o controle, inclusive, da gengivite. Né? E a periodontite, certamente, ela requer um tratamento profissional. Né? O paciente não consegue reverter uma periodontite porque essa infecção e essa inflamação está estabelecida no ambiente abaixo do nível gengival. Então, tudo que ele tem de recurso em casa em relação à escovação, fio dental, não consegue chegar diretamente nessa área, né, abaixo do ambiente subgengival. Embora o controle feito pelo paciente ele é base de qualquer tratamento desses. Né? Então, é fundamental para que se tenha êxito nas terapias periodontais, que o indivíduo esteja realizando uma correta higiene. Né? Quando se fala em termos de doenças periodontais, talvez se ele fizesse uma correta remoção, né, dessa placa uma vez por dia, seria o suficiente. Né? Claro que a gente tem outras condições, por isso que existem essas indicações da gente ter pelo menos 2 escovações, né, diárias. Né? Mas, em termos de controle relacionado à gengiva, né, um controle diário bem realizado, ele tende a ser efetivo, né, para que a gente tenha o controle da doença. Né? Então, o cara, aquele que passa fio e sangra a gengiva, ele não está machucando a gengiva, é alguma coisa que está errada, é isso? Exatamente. Muitas vezes o indivíduo tem a percepção de que está
machucando com a gengiva, com o fio dental, né, e a maior parte das vezes é uma percepção errada, distante da realidade, né, e até acaba fugindo dessa região né, em relação à higiene, tendo a impressão de que está prejudicando, e é justamente ao contrário. Ali é uma área que está inflamada pela presença dessa placa, desse biofilme, né, e o fio dental está só alertando ali para que existe um problema, né, e em geral a gente acaba até instruindo de forma contrária, né? Ele deve até focar nessas regiões e realizar mais higiene, né? E a tendência muitas vezes acaba sendo o contrário, acabar fugindo dessas áreas, né? Falando desses fatores de risco, porque às vezes as pessoas elas não entendem, né? O que faz com que a gente tenha problemas periodontais, gengivais, sangramentos maiores, né? E uma coisa bem interessante que eu gosto de levantar e a gente vê é a questão da diabetes. Como que a diabetes ela piora a nosso problema periodontal? As pessoas às vezes pensam, poxa, mas eu tenho diabetes, não tem nada a ver, eu como açúcar, mas eu escovo meus dentes depois. Mas a gente vê que os quadros gengivais, eles são mais, de problemas gengivais, periodontais, são mais severos nesses pacientes que têm diabetes. Por que isso acontece? É em todo paciente que tem diabetes? Como que vocês fazem esse controle desse paciente? É feito mais em cima? Como que funciona? Não só para a questão das doenças periodontais, isso vale para todo o paciente com diabetes com pobre controle glicêmico, ele sempre tem uma predisposição maior a questões infecciosas, né? Então isso envolve também as infecções bucais, e a periodontite está nesse contexto, né? Existem relacionados à periodontite, a diabetes e periodontite, a gente tem alterações vasculares importantes, né? Uma diminuição também da defesa celular ali na área do dente, da gengiva, isso acaba determinando um risco maior, né? E modernamente também se estuda o impacto, né? Já avançando um pouquinho, do diabetes, da periodontite no controle glicêmico, né? A própria presença de uma periodontite instalada, né, ela gera uma resistência à insulina, tá? Isso tem, né, muito bem determinado modernamente. E existe todo um impacto sistêmico ao contrário. Então, a própria presença de uma periodontite ativa também impacta no controle glicêmico, né? Isso a gente observa, inclusive, quando trata os nossos pacientes, né, em relação à evolução dos seus parâmetros de controle, tá? Isso é muito bem demonstrado por estudos clínicos, e a gente percebe isso também na nossa prática clínica, né? E outras doenças, tipo algum outro problema sistêmico que a periodontite ou mesmo a gengivite pode influenciar? Você falasse da diabetes, tem outros problemas que podem estar relacionados a isso? Sim, esse é um campo, né, dentro da periodontia bastante estudado, né, chamado de medicina periodontal ou periodontia médica, que estuda essas correlações que existem entre as doenças periodontais, né, e outras doenças que o indivíduo possa ter, né? O que está muito bem demonstrado ao longo dos anos, isso né, a gente tem estudos de décadas em relação a essas relações, além do diabetes, o que tem uma demonstração de associação maior entre a presença de periodontite e aumento do risco para doenças cardiovasculares, né? Principalmente pelo impacto que tem da doença instalada no processo da aterosclerose, né? Da formação das placas, aumentando o risco de eventos cardíacos, né? Isso é muito bem documentado também, né, por inúmeros estudos, né? Existem outras perspectivas também de estudo que já não mostram com tanta evidência essa relação, mas, por exemplo, a indução de parto prematuro, tá, em gestantes, né? A questão de controle de outras doenças que têm inflamatórias, né? Que compartilham de mecanismos de patogenia com a doença periodontal, tá? Algumas doenças autoimunes também que têm, podem estar relacionadas, né, de alguma maneira, né, com o gatilho da doença periodontal. Então, mas hoje o que tem bem documentado é essa relação, né, com o controle glicêmico, então diabetes, né, e com esses eventos cardíacos, né? A gente às vezes não enxerga e não tem a percepção, mas uma boca com uma periodontite instalada, né, uma analogia que se faz é como se a gente tivesse uma ferida, né, da área da palma da nossa mão, né, exposta, tá? Uma ferida, uma área ulcerada, né, aberta, uma conexão das bactérias com toda a nosso sistema
sanguíneo, a nossa questão de defesa. Então, isso certamente tem um impacto importante, né, em inúmeros parâmetros. Tá? Hoje a gente vê, e tem também documentado, né, o impacto que o tratamento periodontal exerce sobre alguns marcadores de risco, inclusive, por exemplo, a proteína C reativa. Né? A gente tem, às vezes, um paciente que tem uma periodontite avançada, com muita carga inflamatória, né? Ele faz o tratamento periodontal, ele tem uma diminuição, né, na sua carga de proteína C reativa, que é um marcador de risco cardíaco, né? Dentre outros componentes inflamatórios, interleucina, fator de necrose tumoral, que são marcadores que também são relacionados à doença periodontal, né, em especial a periodontite. Então, querendo ou não, algumas doenças, se a gente abordar essas doenças da boca, então a saúde começa pela boca, vamos dizer assim, né? Para que a gente tenha uma saúde geral, tanto na área da diabetes ou mesmo na área das doenças cardiovasculares, se a gente tiver um controle, né, fazer umas revisões sistemáticas, a gente diminui o risco de ter problemas. Com o conhecimento que se tem hoje, em nível molecular, em nível celular, né, dessas relações, certamente não temos como separar a boca de um contexto geral de saúde. Né? Acho que você sabe muito bem disso, nas diferentes áreas, né? Existem inúmeras conexões, e a periodontite ela tem essa característica assim, né, de gerar uma resposta inflamatória que ela não é local, ela é sistêmica, né? E isso certamente impacta em diferentes condições aí de saúde, né? Então conseguimos provar hoje que a saúde começa pela boca, não é assim? Hoje a gente todo mundo fala, mas nós temos agora evidências científicas, né, disso, que a nossa saúde começa pela boca, não é assim? Começa, não sei se começa pela boca, mas a boca está certamente inserida nesse conceito todo, né? Mas eu acho bem interessante a gente levantar essa questão de que é uma via de duas mãos ali, né? Então a gente tem problemas sistêmicos que podem piorar a nossa doença periodontal. Então, eu tenho lá diabetes, que vai fazer eu ter um aumento do processo inflamatório gengival, e os problemas que eu tenho na boca com bactérias que vão ficar ali ao redor dos meus dentes também vão alterar os meus problemas sistêmicos. Isso é bem interessante. E tem o hospedeiro que não faz a escovação. Por isso, né? Potencializa. Potencializa as duas vias. Eu acho bem interessante a gente levantar essas questões. Assim. Isso é bem... a gente fala em via bidirecional, né? Isso é bem reconhecido, inclusive hoje, né, pela a Sociedade Brasileira de Endocrinologia em relação à diabetes. Tá? Tem documentos publicados em conjunto com a Sociedade Brasileira de Periodontologia, né? Guias de tratamento e orientação para pacientes com diabetes, em relação da importância desse controle. Né? Então, isso realmente, né, tá muito claro que existe essa relação. Sim. Olha que levantou uma questão agora interessante que eu pensei. Não sei se isso existe, né? Mas e talvez não dê tempo de a gente ver. Mas o problema periodontal é um problema inflamatório, gengival, e que esse problema inflamatório vai causar outras doenças inflamatórias, um aumento da dificuldade, da piora dessas doenças. Será que tinha algum estudo comparando a doença periodontal na época do Covid? Será que a gente tinha algum aumento? Não sei, não é minha área, né? Então eu só estou levantando essa questão. O Covid foi uma doença que a gente se viu, né? Que era... Os problemas que a gente tinha era muito por paciente que tinha problemas inflamatórios, uma doença inflamatória. Então, talvez, se pudesse aqui, claro, graças a Deus, a gente não vai mais poder estudar tanto Covid, que não tem Tomara, mais. Né, É verdade, não vamos mais. Mas será que talvez não tivesse uma piora dos quadros de Covid para quem tem doença periodontal? Eu acho que é uma hipótese muito plausível, sim, diante do que se conhece, né, como eu disse, da patogênese da doença periodontal, que nessa evolução toda que a gente fez ali uma breve retrospectiva anteriormente, né, se tinha uma característica muito mais infecciosa, né? Hoje a abordagem é muito mais como uma inflamação mesmo, né? A periodontite é uma inflamação causada, né, inicialmente por uma infecção bacteriana, né? Mas o componente principal dela, que determina essa progressão, essa doença, é a inflamação, tá? E isso, como eu disse, tem todo um aspecto sistêmico e que certamente, né, pode ter, podemos aqui, né, colocar a hipótese que poderia agravar quadros, acredito que sim, tá, né? A gente não tem isso documentado, comprovado, né? Existem alguns estudos que tentaram observar algumas relações, né,
dessas condições, mas o fato é que também a gente pôde observar também muitas manifestações periodontais ali nesses pacientes que tiveram quadros mais severos do COVID, tá? Então, também voltando àquela via bidirecional, tá? A gente certamente, acho que não tem como dissociar essas condições, né? Tá? Mas me parece que também, né, o que se conhece do COVID, né, a gente tinha diferentes padrões de progressão, certamente, né, diferentes perfis de resposta, né, à infecção pelo vírus, né? E certamente, talvez esses pacientes com perfil de resposta, né, uma hiperinflamatória relacionada ao periodonto, talvez possam ter também um perfil hiperinflamatório para uma infecção viral. Isso, né, são hipóteses que também, né, podem, talvez um dia sejam esclarecidas, né? E a questão hormonal, ela pode estar envolvida nesse quadro inflamatório? Me remeteu aqui a uma fala assim que as pessoas muito comentam, né, que as mulheres na fase da gravidez elas têm mais problemas gengivais. Antigamente se perdia dentes quando ganhava os filhos, né? Não sei se é essa a realidade. E por que isso acontece? Tem alguma correlação também? A correlação maior, bem demonstrada, né? A gente tem, sim, a mulher no próprio ciclo menstrual, né, que tem alterações hormonais. Isso pode modificar a expressão das gengivites, né, as inflamações mais externas, né, da gengiva em si. E também durante a gravidez, né, pelas alterações hormonais, né, de estrogênio, progesterona, isso potencializa, né, e exacerba a expressão clínica das gengivites, tá? Então, certamente, a mulher no período de gravidez, de gestação, ela está mais predisposta a ter quadros de inflamação gengival, né? Isso é muito bem demonstrado e reconhecido, tá? Existe, inclusive, né, algumas, no passado chamava, né, de gengivite gravídica, tá? Na classificação nova muda um pouquinho essa relação, né? Ela é uma gengivite com uma influência hormonal, tá? Mas certamente tem sim esse papel e essa correlação. O que não se tem é isso, né, que o Bi citou há pouco como exemplo, a perder dentes durante a gestação. Isso já é uma questão um pouquinho mais complexa de se colocar, porque, né, a perda de dentes está relacionada à periodontite, tá? E que a periodontite tem toda uma progressão, né, um pouquinho mais lenta, mais crônica, e é difícil a gente fazer essa associação com a questão hormonal diretamente, né, nesse período gestacional, né? A gente tem muitos anos assim bem certo como que são como é que a gente faz o diagnóstico da doença periodontal, a avaliação clínica, radiográfica. Mas eu sei que tu é um cara que estuda, que fez teu doutorado com uma ideia, com uma cabeça um pouquinho diferente, dentro da biotecnologia, e se estuda um pouquinho agora esses fluidos que tem ao redor dos dentes. E, cara, será que tem um marcador mais moderno que a gente possa ter para a gente talvez até prevenir uma doença periodontal que possa acontecer? Existem alguns outros testes que a gente possa fazer? Como que a periodontia mais moderna tem... quais são os recursos que essa periodontia mais moderna tem para a gente antecipar algum problema, tentar que não aconteça, ou algum padrão, enfim... como que a gente faz mais hoje em dia? Continua fazendo lá sondagem, continua fazendo exames radiográficos, e o que mais que a gente tem hoje em dia? Como eu disse, o padrão ouro segue sendo o exame clínico periodontal de sondagem, né? A gente tem os exames complementares, o exame radiográfico pode identificar alterações na crista óssea, na crista da inserção dos dentes, né, ao longo dos anos. Isso também é importante ter essa observação. Mas em nível de diagnóstico, seja salivar ou no fluido crevicular gengival, existe uma dificuldade porque a resposta imune-inflamatória periodontal ela é extremamente complexa, né? Tem uma infinidade ali de moléculas, né, de células que estão envolvidas, e às vezes isolar e buscar um marcador específico para determinar ali predizer uma condição ou determinar, né, uma atividade de doença, às vezes é complexo, tá? Então existem estudos nesse sentido atualmente, né, tentando identificar uma molécula que isoladamente possa,
né, predizer alguma coisa. Bom, aqui, né, daqui a alguns meses, né, pode estar se desenvolvendo aqui uma periodontite. Isso é muito difícil de se estabelecer modernamente, tá? Mas os estudos mais modernos eles tentam reunir, né, mais de uma dessas moléculas e isso tem melhorado. Então, a possibilidade da gente ter testes que tenham, né, melhores propriedades para determinar, né, esse diagnóstico, tá? Mas a realidade clínica hoje, embora existam testes, né, ainda dependemos, né, da sondagem periodontal como o padrão ouro para o diagnóstico, tá? Ele passa, né, a própria classificação, essa que falamos, das doenças, né, ela é toda baseada na sondagem e no exame radiográfico, que é o que a gente tem de forma mais acessível e mais bem documentado. E você falaste que a gente tem bactérias que se proliferam a nível gengival, que essa proliferação vai gerar um quadro inflamatório, reacional, né? E se a gente está falando de bactérias, a gente poderia pensar em alguns fármacos, né? Não sei se existe essa abordagem de acelerar o processo de reparação, vamos dizer assim, ou de melhorar isso administrando alguma medicação local ou dentro da gengiva, entre a gengiva e o dente. Tem essa abordagem? Existe sim. Essa é uma abordagem farmacológica. Se voltar um pouquinho, né, no passado, quando se pensava mais no controle das bactérias, se estudou muito, né, o controle por meio de antimicrobianos adjuvantes, tá? Seja da forma sistêmica, né, a administração sistêmica, tomando comprimidos antimicrobianos, e também na forma local, né, dispositivos de liberação lenta, localmente, diretamente na gengiva, para controlar as bactérias, né? Modernamente, tendo menos importância as bactérias e maior importância a inflamação, os estudos têm se voltado nesse sentido de ter alguma abordagem farmacológica que module a forma como, né, essa gengiva inflama, né, para que seja um padrão inflamatório menos destrutivo e mais resolutivo, né, para que controle aquela inflamação, né, de forma adequada, sem gerar a destruição, que acaba sendo uma consequência, às vezes, dessa resposta inflamatória, né? A gente chama isso de modulação da resposta do hospedeiro. É um tema que não é tão novo, existem alguns fármacos, inclusive aprovados, né, pelo FDA nos Estados Unidos, né, uma subdose antimicrobiana, a doxiciclina, é uma coisa que tem sido estudada, né, embora, né, não exista uma recomendação clara para a utilização disso, né, de forma sistemática, né? E existem inúmeras abordagens em nível de pesquisa buscando, né, agentes que possam modular essa resposta, né, nesse sentido dela ser menos destrutiva. Inclusive, a gente falou há pouco desse meu estudo na área da biotecnologia, foi justamente nesse campo, né, a gente buscando, né, agentes que possam, de alguma maneira, modificar o curso da inflamação, né, e que ela possa gerar menos destruição do tecido, né? E a minha pergunta é assim, a gente teve a periodontia faz o que acontece, basicamente? A gente vai lá, não limpa, inflama a gengiva. Daqui a pouco a gente forma lá o tártaro, né, o cálculo, e aquele cálculo continua facilitando ainda mais, né, aquela placa, aquela sujeira continuar. E depois disso, a gente tem uma perda, né? Uma perda óssea ao redor dos dentes. As pessoas chegavam antigamente e falavam assim, mas eu perdi os meus dentes sãozinho, né? Inteiro, sem cárie, sem nada, e eu acabei perdendo meus dentes. A gente tem uma perda que ela é óssea, no fim. A gente tem uma perda que faz com que ao redor dos dentes a gente não tenha mais estrutura para segurar esses dentes. Tá, mas aí a pessoa vai falar assim, e como é que eu faço para voltar isso? Tem como a gente voltar essa perda que eu tive? Poxa, perdi. E agora? Alguma perda eu consigo fazer voltar? Ou eu perdi? É assim? Em geral, perdeu. Né? Não tem, a gente tem abordagens que seria a última etapa ali de uma sequência de tratamento periodontal, né? Hoje seria considerada a terceira etapa, a etapa cirúrgica. Existem abordagens em algumas áreas específicas que a gente consegue trabalhar com, né, biomateriais, né, moduladores, né, da cicatrização, e que a gente consegue ter um ganho, né, daquele tecido que foi perdido, né? Mas todas essas abordagens elas têm limitações ainda, né? E nenhuma delas recupera plenamente todo aquele tecido, aquela inserção que foi perdida
corrigida, né, através da periodontite. E alguns tipos de defeito, às vezes, né? Ele tem que estar muito relacionado a... Bom, esse caso aqui eu vou conseguir fazer melhorar, mas são muito específicos, a princípio. Muito específicos, né? Em termos técnicos, a gente tem, assim, os defeitos de furca, né, de bifurcação, da divisão das raízes. Em alguns deles a gente consegue ter ganhos, né, algumas furcas aí, seria até o grau 2 em mandíbula. Isso tem uma previsibilidade maior em termos de regeneração. Alguns defeitos que estão colocados abaixo do osso, né, infraósseos, como chamamos, que tem mais paredes, a gente consegue ter uma previsibilidade maior também em termos de recuperar aquele tecido perdido, né? Mas, em geral, o paciente que experimentou periodontite, né, em nível mais severo, tá, ele vai ficar com alguma sequela da doença, né? E isso até destaca a importância que a gente tem em termos de prevenção e do tratamento precoce das doenças para evitar sequelas mais importantes, né? Com as perdas dentárias, né? A gente hoje é muito difundido a instalação de implantes, né? Esses implantes, eles podem ter esse tipo de doença também? Sim, certamente, né? A técnica, né, de instalação de implantes, ela está muito relacionada ao seu desenvolvimento dentro da própria periodontia, né? E ao longo dos anos isso também tem sido acompanhado em termos de manutenção, né, desses implantes ao longo dos anos, né? Um paciente que recebe um implante dentário, muitas vezes ele cria uma expectativa de estar resolvendo um problema, né? Mas botei implante, não preciso mais escovar o dente, né? Não tem mais dente, não vai doer. Não precisa mais escovar implante, não, né? Isso. Paguei caro ainda aqueles implantes, não preciso mais escovar, pelo menos. E isso está muito longe de ser uma verdade, né? Eu acho que vocês sabem muito bem disso, porque a gente tem uma relação também direcionada à saúde periimplantar, chamamos, muito relacionada à saúde prévia periodontal. Tá? Hoje a gente tem implantes, podem ter problemas na parte da prótese, né, do dente em si, mas também os principais problemas estão voltados à peça do implante em si, do titânio que está, né, colocado na porção óssea. A gente tem o principal problema, tá, que está também muito bem descrito nessa classificação atual, né, são as doenças periimplantares. A gente teria a mucosite periimplantar, que seria uma inflamação restrita à mucosa que está envolvendo o implante, né, que seria a gengiva, entre aspas, né, a gente chama de mucosa periimplantar no implante. E as periimplantites, que são doenças que se assemelham um pouco com a periodontite, né, que ocorre nos dentes naturais, mas ela é muito mais complexa, muito mais difícil de tratar, né, e tem uma característica inflamatória ainda maior, né? A gente, quando compara a extensão do infiltrado inflamatório, por exemplo, numa lesão de periimplantite, com uma lesão de periodontite, na periimplantite é muito mais amplo, né? Mesmo quando tratamos as periimplantites, a gente observa, muitas vezes, destruições muito amplas, né, em nível ósseo. Tá? Isso também, existem estudos que comparam, né, as duas doenças e mostram que a periimplantite ela tem uma característica muito mais invasiva em termos de destruição, né, da inserção, no caso aqui o osso. Né? Isso, claro, se explica pelas diferenças fundamentais que existem em relação a um dente natural e um implante, né? Um dente natural, ele tem todo uma série de tecidos especializados ao redor dele, né? Com o ligamento periodontal, o cemento, o osso alveolar. Isso determina um padrão de defesa, um padrão de resposta, um padrão de adaptação à questão da mastigação, muito diferente daquele que a gente tem num implante, né? O implante ele não tem esses sistemas de defesa tão desenvolvidos quanto tem um dente natural. Então, em relação a essas infecções, o implante é muito mais suscetível, né? E outra coisa que a gente tem, hoje muito bem determinado, é que pacientes que tiveram periodontite, eles têm um risco muito maior de desenvolver doenças periimplantares, né? Então, pacientes que perderam todos os seus dentes, né? Como o Celso citou há pouco, ficou frouxo, caiu, meu dente estava bom e colocou um implante, ele tem um risco muito grande de ter também complicações né, ao redor dos seus implantes.
E então, às vezes, a ideia que se passa de que não vou precisar cuidar é ao contrário, né? Às vezes tem que cuidar mais, é mais difícil cuidar do implante muitas vezes, né? Exige mais cuidado do que propriamente com um dente natural, né? Até pela questão anatômica disso, né? Porque eu me lembro que a gente, na época de graduação, eu tinha um professor chamado o professor Rui Opperman, que era um grande periodontista, é um grande periodontista, claro. E ele falava que o implante era o tobogã das bactérias, né? Porque a gente tem uma questão anatômica do implante, onde a gente tem roscas daquele parafuso e o que facilitam, na verdade, a colonização bacteriana ao redor dele e dificultam a nossa higiene nesse implante. Então, se o implante for acabar sendo exposto, que ele não foi feito para isso, exposto ao meio bucal, a gente vai ter uma facilidade maior ainda de desenvolver bactérias ali. A minha pergunta seria como prevenir isso? A prevenção passa, né? Hoje tem também bem determinado o que é a prevenção primária. A prevenção deveria iniciar antes da própria instalação do implante, né? Controlando, por exemplo, doenças nos dentes naturais, que possam estar presentes. Depois, fazendo um correto planejamento, então, desde a instalação do implante numa posição tridimensional correta, né? Que vai facilitar a higienização pelo paciente, né? A própria escolha do tipo de prótese que facilite a manutenção pelo paciente e pelo dentista, né? Que vai cuidar desse implante depois dele instalado, tá? Isso tudo é prevenção, né? E, obviamente, as visitas regulares ao dentista, o controle disso, né, é fundamental para que o implante melhore sua previsibilidade, sua durabilidade ao longo dos anos, né? E tendo essa doença, como que a gente faz para tratar? Essa é uma pergunta complexa, porque, ao contrário do que a gente tem em relação às doenças periodontais, as doenças nos dentes naturais, que temos protocolos de tratamento muito bem estabelecidos, né, e estudados ao longo dos anos, o tratamento da periimplantite ele ainda é cercado de muitas dúvidas, né? E ele é um tratamento muito mais complexo, como citei anteriormente, né? Existem abordagens não cirúrgicas que podem ser utilizadas em alguns casos mais iniciais, mas, em geral, né, o tratamento da periimplantite, quando instalado, né, dessa doença ao redor do implante, envolvendo o osso, a gente precisa necessariamente fazer cirurgias que possibilitem a descontaminação desse implante, que, diferente de um dente natural, né, que tem uma raiz lisa que a gente consegue descontaminar, o implante é, né, um parafuso cheio de roscas. Hoje temos implantes com a superfície bastante rugosa, tá? Isso tudo dificulta muitas vezes, né, essa descontaminação. E tudo que se tem de estudo até hoje em relação à comparação de técnicas de tratamento não consegue demonstrar que uma técnica seja superior à outra em relação a tratamento, né? Mas o princípio de tratamento de uma periimplantite ele envolve a exposição dessa área comprometida no implante, a descontaminação, né? E muitas vezes, assim como se faz nos dentes naturais, pode-se tentar também abordagens com biomateriais, né? Alguma indução de formação desse tecido ósseo que foi perdido, tá? Isso também são estratégias que podem ser pensadas. Então, né? Se o paciente não cuidar, ele fez a cirurgia para instalar o implante, colocou seu dente bonitinho, está esteticamente favorável, mas se ele não cuidar, ele vai ter que fazer outra cirurgia. Vai ter que fazer outra cirurgia, sim. E pode até perder o implante. Né? Não raro hoje, né? Certamente vocês já fizeram isso, né? A gente fala aí, né? Os pacientes que estão indo para a sua 4ª dentição, né? Tiveram a sua dentição decídua, né? Os dentes permanentes, fizeram sua reabilitação total com implantes, tá? Perderam sua reabilitação total por fatores, né? E estão indo para uma 4ª reabilitação. Tá? Isso não é raro de acontecer hoje, né? Os pacientes vivem mais, tem pacientes que fizeram já há longos anos, outros perdem suas reabilitações, às vezes até em períodos de tempo bastante curtos, né? Pela característica dessas doenças, dessa evolução. Então, certamente, tá? A questão do cuidado em relação aos implantes ela é ainda mais importante do que a gente tem em relação aos dentes naturais, né? É um cuidado um pouquinho mais complexo. Isso depende um pouquinho do profissional e do paciente. Eu acho que é uma amizade grande que tem que ter e os dois têm que fazer o seu papel corretamente. E esse é um raciocínio que nós, como profissionais da odontologia, a gente tem que ter sempre em mente, né? Já há algumas décadas, alguns anos atrás, né? O periodontista sueco Jan Linde, né? Todo mundo conhece o Linde, ele do livro da faculdade, tá? Ele falou, né, que talvez
odontologia, né, esteja usando muito pouco dentes como objeto de tratamento, né, e instalando implantes mais do que deveria, né? E isso tem uma verdade ali por trás, porque realmente, né, nada substituindo dente natural em termos de função, em termos de conexão biológica, né, que a gente tem. E ao longo dos anos isso tem se tornado cada vez mais atual, porque a gente vê que, e principalmente nos consultórios de periodontia, né, a gente vê que o problema das doenças periimplantares é um problema emergente, ele está, né, crescendo, né? Então a gente tem mais implantes instalados, né? Às vezes algum descuido que pode estar relacionado, e as doenças periimplantares elas estão, né, ocupando espaço nos nossos consultórios, né, mais do que as doenças voltadas aos dentes naturais, né? Então isso tem uma importância grande também num contexto geral da odontologia, né? A gente sabe que profissionais, às vezes, com formações diferentes, talvez tratem o mesmo problema de formas diferentes. Às vezes, eu imagino que é interessante a gente pensar que se o cara só tem um martelo, tudo é prego, não é assim? Então, se eu sou implantodontista, eu resolvo tudo com implantes. Se eu sou periodontista, eu não boto implantes e trato meus dentes. Mas há uma resposta fácil para dizer a hora certa de tirar um dente e substituir por implantes, porque vai ter algum momento que essa perda óssea periimplantar vai ser tão grande que talvez inviabilize a gente restabelecer a dentição do paciente com implante. Será que tem uma resposta fácil para dizer qual é a hora certa de substituir esse dente por um implante? Não, essa resposta certamente é muito complexa, né? Existem até estudos que propõem árvores de decisão, então vão avaliando, né? A gente vai dando nota, em relação ao estado geral do paciente, as condições locais, a inserção óssea, mas isso ele depende, né, como o Celso falou há pouco, né, da própria formação do dentista, da própria habilidade dele, né? Às vezes ele pode não estar capacitado a instituir o tratamento adequado, né? E muitas vezes pode ser mais simples extrair o dente e colocar instalar um implante. Também tem esse componente presente, né? Mas isso traduzir em números, em questões de parâmetros clínicos mensuráveis, muitas vezes é complexo, né? Porque envolve toda a condição da dentição, a condição do paciente, e existem inúmeros fatores que podem impactar na decisão de manter ou extrair um dente, né? Mas, em geral, eu acho que a gente deve, né? E isso é uma percepção minha e de certamente muitos colegas, eu acho que a gente tem que, dentro de uma realidade e que a gente tem confiança numa previsibilidade de um tratamento, né? A gente tem que, numa primeira opção, tentar manter os dentes naturais sempre, né? Essa é a minha percepção, né? Eu acho que eu concordo com isso e muito assim, né? Aquela coisa, tu faria na tua mãe, tu faria na tua avó, né? Esse é o protocolo, né? Tipo de abordagem de tentar diminuir os erros, né? Porque o dente tu ainda tem como manter, depois tu tem a opção do implante, né? Mas depois que tu tirar o dente já não temos mais essa opção. Temos, isso assim foge de ser uma evidência da ciência, mas eu tenho inúmeros exemplos na minha prática clínica que a gente vê pacientes com dentes isolados, com comprometimento periodontal, foram deixados lá, o paciente optou por extrair outros dentes, colocar implantes. A gente vê aqueles implantes tendo um comportamento ao longo dos anos muito pior do que aqueles dentes que talvez naquela época poderiam ter sido extraídos, né? E eles foram se mantendo ao longo dos anos. Pacientes que têm, né? Isso está muito bem demonstrado também na periodontia, que é a garantia do sucesso do tratamento a longo prazo independe muitas vezes da técnica que foi utilizada para tratar aquela doença gengival, mas sim o suporte desse tratamento ao longo dos anos, né? Aquilo que chamamos de cuidados de suporte periodontal, né? Manutenção periodontal. Isso é o que garante, né, a estabilidade do tratamento ao longo dos anos. Isso se aplica aos dentes naturais e certamente muito mais aos implantes, né? A periodontia, na verdade, ela é uma especialidade assim que a gente pensa em prevenção, em manter dentes, mas essa periodontia mais moderna ela é um pouco mais cirúrgica, né? Eu queria levantar um pouquinho, como nós falamos no começo, das tuas duas visões dentro da periodontia.
E o que a gente tem hoje em dia? O periodontista mudou um pouquinho o seu tratamento. Antigamente era muito mais relacionado com raspagens, limpezas. Limpeza não é bom falar, mas enfim, raspagens, profilaxias. E aquilo hoje mudou. Hoje o dia a dia do periodontista é um pouco diferente. Ele tem muito mais assim. Cirurgias no seu dia a dia, enxertos gengivais, enfim, fala um pouquinho disso aí, porque as pessoas veem, né? Viam antigamente o periodontista era aquele cara que fazia só as raspagens, tal. Nós hoje não. Hoje o periodontista ele colocou no seu rol de procedimentos essa questão de recobrimentos gengivais, recobrimentos de perdas periimplantárias. Como é que é o teu dia a dia hoje nesse sentido? Não, esse é um campo que eu tenho realmente um interesse grande, é uma área que eu trabalho muito na minha prática clínica. Aqui na universidade também temos, né, atividades específicas nesse campo da cirurgia plástica periodontal, né, como é denominado esse campo de todos esses procedimentos, né, que o Celso estava citando. Certamente a periodontia, essa mais voltada ao tratamento das doenças periodontais e à manutenção do resultado, ela tem uma importância grande em qualquer consultório de periodontia hoje, tá? É a base, né, de qualquer consultório, mas certamente todos esses procedimentos relacionados à estética ou mesmo à função, né, que envolvem abordagens cirúrgicas, certamente ganhou espaço, né, na última década, em especial, nas 2 últimas décadas, e não é diferente na minha prática clínica, né? A gente trabalha muito, sim, com outro lado, né, da periodontia, que é a parte estética, né? Às vezes os pacientes são induzidos a pensarem, quando pensam em estética, pensam no dente em si, né? Que a gente fala da estética branca, né? Que é o grande destaque ali no sorriso, mas a gente tem as outras questões que têm importância, às vezes, né, de um peso muito semelhante a que a gente tem ali no dente, né? Na estética do formato, da coloração do dente, que é a moldura do sorriso ali, né? Vamos falar aí da parte né, da estética rosa. Então, o formato da gengiva, o contorno da gengiva, né, o quanto esse paciente expõe de gengiva, tudo isso impacta, né, na sua percepção de sorriso, tá? E a própria, como chamei, né, a moldura, ela vai destacar, né, os dentes naturais ou o trabalho que foi feito sobre esses dentes, as lentes de contato, a faceta, tudo isso pode ser realçado por um bom trabalho, né, nesse nível gengival. Então, esse campo envolve desde o tratamento das recessões gengivais, em que, né, elas podem muitas vezes estar associadas a algum desconforto do paciente, uma área, uma raiz que está exposta, que gera uma hipersensibilidade, né, ou uma recessão que está progredindo, que pode até trazer, né, outras complicações para o paciente. Isso hoje tem inúmeras técnicas que a gente trabalha e consegue recuperar aquela gengiva que foi protegida e mais do que foi perdida, né, e mais do que isso, proteger aquela área para que evite a progressão, né, de uma recessão gengival, por exemplo, né. Também aqueles pacientes que acabam muitas vezes exibindo, né, uma porção maior da gengiva do que seria o desejável dentro da sua percepção ou dentro de uma harmonia do sorriso, isso pode ser trabalhado, né, com recontorno, com as plastias gengivais, tá? Também é um campo muito presente hoje na nossa atividade clínica, né? Dentre outras, né, outras aplicações de técnicas cirúrgicas periodontais que contemplam essas necessidades, né? E fala um pouco mais dessas cirurgias. Vocês acabam tirando a gengiva de um lugar, colocando em outro. Como é que faz essa abordagem cirúrgica, né? Certamente tem medidas, né, proporções. Isso é algo plausível, é acessível, é fácil de fazer? Sim, existem inúmeras técnicas. O campo da cirurgia plástica periodontal, ele também é bastante antigo, né? Embora ele esteja mais em evidência atualmente, mas todas essas técnicas de recuperar essa gengiva que foi perdida, elas tiveram avanços importantes aí nos últimos anos. A gente aumentou muito a gente chama de previsibilidade, né, de prever qual vai ser o resultado desse procedimento. Então, hoje a gente tem técnicas que conseguem restabelecer, né, com uma estética interessante, que isso às vezes era mais difícil no passado, né, ficava a gengiva um pouquinho diferente, hoje a gente consegue trabalhar melhor isso. Também tem um resultado que se mantenha mais ao longo dos anos, né? Mas envolvem, né, as técnicas de enxerto gengival, basicamente envolvem a utilização de enxertos que podem ser do próprio paciente, né? Enxertos autógenos, em geral são removidos aqui da região do palato, do céu da boca, tá?
com técnicas muito menos traumáticas também do que era no passado, tá? O paciente, no passado, a gente sabe, né, gerava um desconforto grande. Isso hoje tem formas de conduzir esse processo cicatricial com muito mais conforto ao paciente, né? E isso é bem claro. E tem também as opções. Hoje, em alguns casos, a gente consegue utilizar biomateriais, são substitutos mucosos, em que a gente, né, tem materiais de origem animal ou de origem sintética que podem, em algumas situações bem específicas, substituir, né, esse material do próprio paciente, que seria um enxerto autógeno, né? A gente tira, às vezes, esse material de um outro lugar, é uma cirurgia, às vezes, que tem duas áreas, né? Então, com o tempo, acaba que isso aí para o paciente é desconfortável, mas tu acha que com o tempo a gente vai conseguir ter materiais tão bons quanto o material que é removido do próprio paciente? Ou como é que vai evoluir? Como é que a tecnologia vai fazer a gente conseguir melhorar o resultado e facilitar um pouquinho? Não só facilitar, mas ter... uma melhor abordagem. Exato, melhor. Como é que isso vai evoluir ao longo do tempo? Como é que tu pensa isso? Não, acho que tem avanços importantes, né, na chamada bioengenharia, né, em termos de reconstruir essas estruturas perdidas, tá? Seja dente, gengiva, né? Mas acho que estamos muito longe ainda, né, de ter isso acessível clinicamente, né, para os nossos pacientes. Então, certamente o padrão ouro ainda segue sendo, né, o enxerto do próprio indivíduo, e isso a gente com essas técnicas, utilizando esse padrão de enxerto, a gente tem conseguido realmente resultados bem interessantes em nível de recuperação dessa gengiva perdida, do alinhamento gengival, da espessura da gengiva, e devolvendo, então, o formato e, principalmente, a função para a manutenção desse dente, né, ao longo dos anos, né? Até por uma questão de custos, os materiais, às vezes, hoje em dia são caros, e às vezes a gente conseguir fazer isso mais populacionalmente, tirar o enxerto do próprio paciente tem um custo menor. Claro que o custo é de físico e de estudo da própria pessoa que vai fazer a cirurgia. É um custo elevado para isso, mas vamos chegar talvez em algum momento, né, que a gente consiga biomateriais tão bons quanto o próprio palato do próprio paciente, quem sabe, né? Não, quem sabe? A gente vê iniciativas, né, da indústria nesse sentido, né? A coisa parece que avança, depois volta atrás, porque às vezes os resultados eles não se mantêm ao longo dos anos. Então, ainda, né, o que temos em termos de resultados previsíveis ainda realmente utilizando o enxerto aí, né? Bom, pessoal, já está chegando, né, ao fim do nosso episódio. A gente queria agradecer muito, foi uma conversa muito esclarecedora. Eu acho que o pessoal certamente vai curtir, assim como eu curti. Eu queria deixar à disposição aí para te divulgar onde é que o pessoal te encontra, nas redes sociais, como é que o pessoal busca aí o Giliano Verzeletti. Não estou tão presente nas redes sociais, nas medidas como os nobres colegas aqui. Olha, ó. Mas tá aí. Esse é o meu Instagram. Temos alguma coisa aí de periodontia, assim, doenças periimplantares, né? Temos iniciado alguma coisa nesse sentido também. Estou vinculado, né, na minha atividade clínica, em Garibaldi, na minha clínica, né, a Verzeletti Odontologia, em que temos ali serviços na área de odontologia em diferentes especialidades, mas meu foco principal de atividade é a periodontia, né? Nesse campo todo aqui que falamos há pouco, desde o tratamento das doenças periodontais, periimplantares, e também, né, como a gente falou há pouco, aí dessa parte que envolve a cirurgia plástica periodontal, né? Logo com uma clínica nova, né, na cidade de Garibaldi. Isso, também temos esse projeto em andamento, um projeto antigo, adiado pela pandemia ali, né? Falamos do Covid há pouco, é um projeto que a gente tinha lá ainda antes da pandemia, que conseguiu colocar em prática agora e mais recentemente, e quem sabe em breve a gente possa, né, ter essa estrutura nova, receber os colegas lá também para conhecerem. Certamente teremos lá espaços inclusive para alguns eventos, para debates como esse, né, debates científicos, e certamente, né, será um prazer recebê-los lá também, né? Legal. No final, a gente sempre faz umas perguntinhas pessoais assim para os nossos convidados, que são bem legais. E é interessante a gente conhecer as pessoas, né? E me diz uma coisa, tem algum lugar que tu já foi, ou que tu já foi e queria voltar, ou que tu queria conhecer? Qualquer lugar.
qualquer lugar. Olha, eu gosto muito da Itália, pelas nossas origens, né? Eu já estive lá, mas gosto sempre de voltar, né? Eu acho que vocês comentaram aí, né, da minha relação com né, minha outra... Podemos voltar um dia aqui e falar só de vinho, de espumante, né? Não sei se está no escopo do canal aqui, mas são áreas que eu gosto de visitar, estar presente, áreas vinícolas, né? Tem meu apreço especial. Conheço algumas, né, ao redor do mundo, mas lá eu gosto de estar sempre que possível. Assim. Vai a trabalho ou vai a lazer? Agora tem que saber, né? Eu acho que são viagens que a gente consegue, né, misturar, né, os assuntos ali, uma coisa leva a outra aí, né? E uma habilidade que tu gostaria de dominar tirando o tênis, porque eu sei que tênis tu joga direitinho, né? já dominei, já joguei, né? Já fui melhor nisso, né? Mas né, tenho talvez meu lado artístico ali poderia ser melhor. Já tentei, né, ser mais habilidoso em algumas abordagens aí, musicais, né? Tocar violão, guitarra. Talvez um dia eu possa desenvolver isso, né, com mais propriedade, sim. Um conselho que tu daria para os nossos estudantes lá da graduação que estão começando, que querem ser periodontistas, ser bons cirurgiões periodontais, que tu falaria para o Giliano lá do primeiro semestre lá da UBRA, que estava começando a estudar, o que tu falaria para esse cara, para ele fazer para chegar onde tu está hoje? Eu diria que fazer periodontia, primeiro, é uma excelente escolha, tá? Porque a gente vê, às vezes, né, os nossos alunos, a gente observa isso, né? Eles muitas vezes procuram algumas respostas mais imediatas, algum retorno mais imediato, mas o trabalho de periodontia, bem feito ao longo dos anos, de forma ética, dentro dos preceitos científicos, respeitando tudo que a gente tem de protocolos de tratamento, ele certamente é muito gratificante, né? E ele é uma abordagem que, se realizada dentro desses preceitos que eu comentei, ele permite, né, que vá construindo, né, não gosto de chamar de cartela, né? Mas a gente constrói um corpo de pacientes que vão te acompanhar por longos anos, né? 20, 30, 40 anos, tá? Dependendo da tua abordagem com eles e eles entendendo a importância, né, que existe da manutenção periodontal, né, eles ficam contigo ali, né, por longos anos, dura muito mais que casamentos, que outras situações, né, a tua relação ali com o paciente nessa relação da periodontia, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? E como que tu vê o Giliano Verzeletti daqui a 10 anos? Não, me vejo ali, eu acho que, assim, a gente sempre pensa em termos profissionais, né? Se eu puder manter aquilo que eu tenho hoje de atuação clínica, né, no consultório, estar vinculado aqui à academia, é uma coisa que eu gosto muito, né? Acho que daqui a 10 anos vou gostar ainda mais, tá? Né? Às vezes perguntam, tu ainda tá dando aula? Tu ainda tá, né? Eu digo, tô e pretendo continuar. É uma coisa que eu gosto muito, tá vinculado aqui à academia. A gente aprende muito no dia a dia aqui com os colegas aqui, né? Que a gente conversa, troca ideia, aprende com os alunos. E certamente me vejo ali, né? Como vimos aí já na clínica nova, trabalhando e tudo isso que a gente está imaginando para a periodontia no futuro, em ferramentas de diagnóstico. A gente tem, inclusive, prevendo esse trabalho ali nesse espaço novo. E voltando aqui, né, para Caxias, aqui sempre que possível, né, para manter as nossas atividades aqui, né? A gente quer agradecer novamente, né, pela presença, pela parceria, pelo tempo disponibilizado para a gente poder ter uma conversa, falar para as pessoas sobre os problemas que são tão comuns na vida da maioria das pessoas, né? A gente prevenção, sempre nós levantamos essa questão em todas as áreas da saúde e não diferente na área bucal, periodontal, perimplantar. Então, eu acho que é bem importante a gente levantar essas questões para que as pessoas continuem fazendo a sua prevenção, cuidando, indo ao dentista regularmente. Né? A gente não foge disso, né? De ter esse cuidado, de ter os cuidados diários e de visitar seu dentista de tempos em tempos para que a gente possa
ter uma previsão maior. A gente passou por uma odontologia que se perdia dentes com 14, 15 anos. Aí, depois, com o tempo, a gente conseguiu manter ainda utilizando alguns tipos de materiais, mas hoje em dia a gente tem gerações de pessoas que não têm uma cárie, que não teve 1 milímetro de perda periodontal ao longo de sua vida toda. Isso. Né? A gente tem outras doenças que, às vezes, hoje a gente acaba estudando, né, que são relacionadas, às vezes, com hábitos que a gente tem, mas a gente consegue passar uma vida inteira, às vezes, sem ter nada de perdas, tanto periodontais quanto dentárias, e eu acho que é nesse sentido que a gente precisa e que foi legal a nossa conversa, né, Emerson? Com certeza. E com certeza a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, parceiros, né? Os nossos parceiros, a Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, né? Pedir para o pessoal aí seguir o Giliano, o Dr. Celso, né? Dr. Maurício. Se inscrever no canal, né? É importante para nós, para a gente conseguir trazer os colegas aí, que você se inscreva, dê ali o like, o sininho, né? Para ter as lembranças que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, compartilhar esse episódio maravilhoso aqui com os alunos, com os colegas, cirurgiões dentistas, e você também aí de casa vai passar para os amigos aí, para que a gente consiga, ao longo do tempo, divulgar ainda mais esse conhecimento maravilhoso que a gente teve aqui hoje. Agradecer mais uma vez o Giliano, né? E agradecer a todos que estiveram aí com a gente. Até mais. Valeu.